vamos acompanhar a confusão do dízimo. A confusão do dízimo tem a ver, este nome tem a ver com a confusão, de facto, que os líderes com a Bíblia aberta fazem tanta confusão para defender a prática do dízimo na nova aliança. Cada um com a mesma Bíblia, mas com a sua versão. E, no final, vamos ver aqueles que estudaram o assunto e vão explicar com maior propriedade acerca do dízimo. Acompanhe. Primeiro, a confusão. E depois vais acompanhar a solução da confusão, num livro intitulado A Confusão do Dízimo e o Dízimo da Confusão. Aproveite, ouvir e adquirir o seu livro. Então, por exemplo, em Malaquias 3, falando dos dízimos, Deus diz que aqueles que não estão entregando estão roubando, porque o dízimo é dele. Aí Deus pega a única contribuição que é reconhecidamente declarada como sendo dele, que é o dízimo. Jesus pega a mesma figura, porque o dízimo... Você tem, por exemplo, 3 níveis de contribuição na Bíblia: esmola, ofertas e o dízimo. Esmola e oferta não são percentuais sobre o ganho, sempre são espontâneos. A única das contribuições percentuais é o dízimo. Então Jesus pega o que pertence a Deus, que tem a mesma figura do tributo a César com percentual, e diz: vocês vão dar a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque ele sabe que quem tenta dar um desperto com César vai tentar dar um desperto com Deus. E estamos falando de questões financeiras. Agora vamos tratar da questão do dízimo, porque o dízimo é o que pega, né? Como eu disse, tem muita gente aí que arrepia igual gato preto na rua quando fala a palavra dízimo perto dele. Eu não vou entrar na questão das questões técnicas do Antigo Testamento, quantos dízimos um judeu tinha que dar, para que era, quantos por cento que era, porque isso é algo mais técnico para os judeus, isso não cabe muito para a gente. Eu vou pegar apenas os princípios. Se você quiser um vídeo onde eu explico os dízimos dos judeus, que eles eram obrigatórios, eles estavam na lei do Senhor, você deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo exatamente sobre isso para vocês, explicando essa questão. O que nós vamos tratar aqui agora é para os cristãos, amém? E eu vou começar a tratar dessa questão com a primeira pergunta que todo mundo sempre coloca aqui nos comentários quando a gente fala de dízimos. O dízimo não é obrigatório para os cristãos porque ele está na lei. E nós que somos cristãos, a gente não tem que cumprir a lei. Só que esse argumento ele é completamente enganoso, principalmente por conta da primeira ocorrência do dízimo na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 14, no verso 20, você vai ver o texto em que Abrão, ainda não era Abraão, mas Abrão ele retornou da guerra com os reis, onde ele foi recuperar o Ló, seu sobrinho, e retornando ele encontra no caminho alguém que a Bíblia descreve como Melquisedeque, um sacerdote do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse Melquisedeque, esse sacerdote do Senhor, abençoa Abrão, e Abrão paga dízimos a Melquisedeque de tudo quanto ele havia recebido. Então Abrão está muito antes da lei que foi dada ao Senhor por meio de Moisés. E isso é importante que nós saibamos, porque esse argumento falacioso ele já cai por terra. Mas esse texto ele revela algo ainda maior. Quando a Bíblia nos ensina sobre os filhos de Abraão, que somos nós, os filhos espirituais de Abraão, aqueles que têm a fé de Abraão, se o patriarca da nossa fé, colocando assim, ele devolveu o dízimo, ele pagou o dízimo ao Senhor, isso fica de princípio para mim e para você. Principalmente por conta daquilo que a Bíblia fala sobre Melquisedeque. É no 10 para o meio-dia, o seu programa diário e dinâmico, com música, informação e boa disposição. Converso agora aqui no estúdio com o Norman Manjor, que é professor de inglês e colaborador do ICHE de Willa, na cadeira de Sociolinguística e também de inglês. O Norman que vem falar de um livro, eu diria polémico. Polémico por quê? Porque vem falar da confusão do dízimo e o dízimo da confusão. Norman, tu és conhecido por escrever livros que trazem assim alguma confusão na cabeça das pessoas desentendidas. Quero dizer, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Agradeço por estar aqui, né? Essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema que realmente tem causado muita confusão no seio das igrejas, sobretudo. Dízimo da confusão, ou seja, a confusão do dízimo e o dízimo da confusão. É a primeira edição lançada em 2021, tem sido vendida a nível da província e por encomenda, quem estiver em Luanda, em outra província ou qualquer, pode sim adquirir este exemplar. Sim, é só enviar uma mensagem a 926 67 95 96 e também temos o livro digital que é grátis. Na verdade, nós queremos sempre ter um conteúdo digital grátis para aqueles que não conseguem comprar. Agora, indo para dentro daquilo que é a confusão, ou seja, o estudo bíblico sobre o dízimo. Bom, este é um livro que resulta de um período longo de estudo. Na verdade, parte da reflexão em torno desse livro é a minha vida mesmo, como alguém que cresceu no ambiente pentecostal, batista. E pronto, na infância nós fomos bebendo aquilo que os nossos pastores nos diziam. Não? O dízimo é uma dívida que todo cristão que trabalha tem que dar. 10% do teu salário tem que ser levado à igreja, à casa do tesouro. E quando você falhasse de fazer isso, terias algumas consequências, né? O devorador, que acabava sendo explicado como se fosse um espírito que vai destruir a tua vida, não vais ter saúde, vais ter que gastar dinheiro aqui aí e acolá. Então, muitas coisas que cresci acreditando. Quando amadureci, na verdade, abracei a fé de coração, passei a estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. então, nos últimos, bem, não vou falar dos últimos, né, mas de 2014 até 2021, eu estava engajado num estudo aprofundado sobre esse tema. Então fizemos um estudo histórico para entender a história do dízimo, fizemos um estudo teológico, né, bíblico sobre o assunto. E a conclusão é que é tudo uma confusão.
Sério? É tudo uma confusão. São tantas Mas é confusões. que para os cristãos existe respaldo bíblico que justifica que O o dízimo dízimo. é legal, ou seja, é obrigatório para algumas denominações religiosas, o dízimo é obrigatório e é uma lei a ser seguida. Pois, infelizmente esse é o nosso problema. Eu trouxe aqui uma lista só assim para, já que a entrevista não é estudo bíblico, mas vou apresentar assim algumas confusões. Eu tenho aqui 8 confusões que as pessoas acreditam sobre o dízimo, que os pastores ensinam sobre o dízimo. A primeira é que o dízimo é 10%. Biblicamente o dízimo não é 10%. Não existe base E como é que se faz bíblica. esse cálculo para chegar a 10%? Acredita-se, quando se lê que a própria palavra dízimo no hebraico é a décima. Então as pessoas concluem logo, se é a décima então é 10%, porque a décima parte de 10 é 10%. 10%. Só que não é bem assim. Eu vou dar um exemplo, não vou ler uma passagem que explica o porquê que eu estou a dizer que não é 10%. Em Levíticos 27, de 30 a 34, vamos ler aí uma passagem. Esses versos vão nos ajudar a entender o porquê que o dízimo não é 10%. É a décima parte não é 10%. Ele diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Deixa-me repetir. Todas as dízimas do campo, não é do salário. Note que não é do salário, é do campo, não é dinheiro. Da semente do campo, do fruto das árvores, não é dinheiro, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Atenção. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Acrescentará o quê? A semente do campo, o fruto das árvores. Ok? Vamos continuar. Mas ele se refere mesmo às sementes ou o que advém das sementes? Não, as sementes, o que a terra produz na Terra Santa. Né? Eu posso comercializar e reverter isso aí? Não. Essa é a finta que se dá. Né? Eu depois vou chegar já aí. Vamos só ler para ajudar aqui as pessoas a entenderem que dízimo não é 10%. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, inicialmente produtos agrícolas, agora estamos a falar de produtos animais. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Eu acho que posso parar por aí, não precisa correr muito. Então, o pastor tinha uma vara e ele contava. Então ele ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegava no 10º animal, este 10º animal era o dízimo. Então, imaginemos que a pessoa tem 1000 vacas. Pronto. Você vai tirar 100 porque vai ser o cálculo de cada 10 que tu tiras, não é? Mas a pergunta, e alguém poderá dizer assim, ok, então se eu tenho 1000 e dou 100 cabeças, é dízimo, é 10%. Alguém pode pensar assim. A pergunta entra, se eu tiver 99 cabeças, quantos é que eu tenho que entregar como dízimo? Apenas 99. Não sei se você percebeu a ideia. Se eu tenho 100, tenho que tirar 10. Se eu tenho 99, só posso tirar 9. 9 não é 10% de 99. Não sei se percebeu o cálculo. Eu estou a tentar entender, mas agora sim eu penso que para as pessoas que nos estão a ouvir, poderá estar a criar alguma confusão. Ao olhar para aquilo que são as justificações que nós São ouvimos usadas, dos nossos pastores sobre a 10ª parte do salário, né, que você tem de entregar à igreja como forma de agradecer, né, ou ajudar na construção, na organização da igreja em si. Que quase que todas as denominações religiosas usam. Quando uma jovem dizer que há confusão, né? E aqui usou um estudo bíblico sobre o dízimo, qual é a percepção que quer passar aos leitores? É que boa parte dos preceitos que se têm ensinado em nome do dízimo estão errados, estão equivocados e alguns são mesmo de propósito manipulações. Okay? O dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Não existe nenhuma parte na Bíblia que alguém deu dinheiro como dízimo. O dízimo eram produtos agrícolas ou agropecuários, só. A passagem que eu acabei de ler, vemos os produtos animais e os produtos vegetais. Naquela altura, praticamente, as ofertas eram feitas... Este é o argumento que se usa, mas não é verdade, porque se nós recuarmos até Abraão, vamos encontrar Abraão a comprar um terreno com dinheiro para enterrar a sua esposa. Vamos encontrar José a ser vendido pelos seus irmãos e vai acabar no Egito. Vendido. Então havia dinheiro pelo menos 400 anos antes do povo de Israel se tornar uma nação. Okay? Então esse argumento que não, eles só davam esses produtos porque não tinham dinheiro é totalmente uma confusão, uma mentira. Okay? Vou ser um pouquinho... Mais polêmico. Vou querer suavizar um pouco a situação para dizer o seguinte. É uma mentira e alguns mentem por não saber, porque nunca estudaram a fundo este assunto. Nós estamos a ter essa conversa aqui. Infelizmente, na maioria das nossas igrejas, essa conversa não existe. Eu estou a conversar convosco aqui. Nas igrejas, conversar, discutir sobre o dízimo é um tema tabu. É Mas proibido. porque as pessoas não querem ou seja, não se quer que se descubra a verdade ou há uma outra justificação? Acho que
pode não ser tão simples, né? Inicialmente, há aqueles que não estão interessados em qualquer coisa que pode ameaçar o fluxo financeiro. Segundo, é uma situação tão enraizada que houve uma propaganda religiosa feita à volta do dízimo, que quando as pessoas ouvem uma voz que diz que está errado, há um medo sequer de abrir essa caixa de Pandora. Dentro do livro, o Major cita também algumas questões práticas, por exemplo. Nós aqui ouvimos várias pessoas a reclamar porque não ofertou, e então, quando o ente querido morre, por exemplo, não recebe o apoio da igreja porque não regularizou o cartão de dízimos, ou quando vai casar, por exemplo, primeiro tem que averiguar se pagou o dízimo ou não, se não pagou é sancionado, é condicionado. Explica essas questões, são verídicas? Sim, existem vários escândalos à volta do dízimo, daí que nós usamos o termo a confusão do dízimo e o dízimo da confusão. Houve guerras por causa do dízimo. A Europa tem um historial de guerras, porque o povo chegou a um ponto e disse, não, essa coisa de nós temos que pagar o dízimo é uma taxa. Nós não queremos isso. Ou seja, o imposto. Exato, o imposto religioso. O dízimo, se formos para olhar para a história, esse dízimo, por isso que eu comecei por dizer que o dízimo não é 10% do salário de ninguém. O dízimo nunca foi dinheiro, porque vai nos remeter à história. Quando é que se começou a cobrar o dízimo e por que é que se começou a cobrar o dízimo? Deixa-me só ler aqui, vou citar a Enciclopédia Católica, que vai trazer uma boa explicação deste equívoco famoso, não é? Ela diz assim: no princípio a provisão era dada por apoio espontâneo dos fiéis. Entretanto, no decorrer do tempo, na medida em que a igreja expandia e várias instituições surgiram, se tornou necessário criar leis que garantissem o apoio necessário e permanente ao clero. O pagamento de dízimos foi adotado a partir da lei, e os antigos escritores falam dele como uma ordenança divina e uma obrigação da consciência. A mais antiga legislação sobre o assunto parece estar contida nas cartas dos bispos reunidos em Tours, em 567, repito, 567, e no cânon do Concílio de Macon, de 585. Essa foi a mais antiga instituição eclesiástica sobre o dízimo. Agora, a sua prática como tal, a sua efetivação como uma taxa religiosa, vem a partir de Carlos Magno, né? Carlos Magno, Carlos Magno, que foi o imperador. Este imperador vai produzir um documento chamado Capitular de Vils. Este documento é que vai listar uma série de regras e que vão regulamentar então a igreja na altura. Estamos a falar do século VIII ao século IX. Quer dizer que é no século IX, início do século IX, que se começa a cobrar o dízimo. Como o dinheiro, que agora é, né? Mesmo nesse ambiente, ela era sobretudo produtos agrícolas. O que é que acontece? Quando vamos ter essa situação da reforma protestante, o Lutero e outros protestantes vão protestar contra a indulgência na igreja católica, vai haver então essa ruptura. Alguns reformadores rejeitaram também essa prática de cobrar as taxas, alguns continuaram. O próprio Lutero rejeita o dízimo. A igreja luterana atualmente nunca cobrou dízimo e não cobra o dízimo, né? O que é que acontece? Lá para os séculos XIX, início do século XIX, é que vamos encontrar algumas igrejas protestantes a abraçar o dízimo, porque tradicionalmente rejeitaram. Os anabatistas rejeitavam o dízimo, o próprio John Wesley rejeitava o dízimo, e temos várias citações daqueles que nós chamamos pais na fé, que também rejeitavam o dízimo. A igreja primitiva não conheceu o dízimo. Jesus nunca cobrou dízimo. Nenhum apóstolo cobrou o dízimo. Então, a pergunta mais básica é: quem é que trouxe o dízimo nas igrejas? É isso que eu acabei de ler. Foi, depois de se institucionalizar a igreja católica, se criar o clero, essa classe dos que são os mais espirituais e o povo normal, é que eles viram que precisavam pagar as suas contas. Então a solução foi: vamos adotar o dízimo, o nome dízimo do Velho Testamento, e vamos impor aos membros. E como os membros, infelizmente, não têm estudado a palavra de Deus, aquilo é só, não, pastor disse, pastor disse, pastor disse. Então eu cresci assim, com o pastor disse. Até chegar ao ponto de dizer, não, eu vou estudar esse assunto a fundo. Há quem olha para a questão do dízimo como uma espécie, como falou agora há pouco, pagamento de imposto. Os mesmos impostos que pagamos na luz, água, lixo e outras coisas mais, também pagamos na igreja com a 10ª parte do nosso salário. Pois. É verdade? É verdade? É aí onde está o problema. O problema com o dízimo é que ele é um problema eclesiológico, no sentido que, quando nós não entendemos o que é igreja e o que é ser igreja, o dízimo parece uma coisa aceitável. E além de ser eclesiológico, é teológico. Quando nós não entendemos quem Deus é e o que é que Deus revela sobre Ele mesmo na palavra de Deus, também o dízimo parece ser aceitável. E o terceiro é hermenêutico, no sentido de a forma como se interpretam as Escrituras. Deixa-me só recuar para algo bem interessante que vai responder essa questão. Quando se pergunta, né? Do mesmo jeito que nós pagamos impostos, por que não o cristão também pagar o imposto na igreja, já que você aceita pagar o imposto ao Estado? A pergunta
já está a trazer uma mentalidade equivocada. Por quê? Porque nenhum pai cobra imposto ao seu filho. E nós oramos Pai Nosso. A oração famosa dos cristãos é que é Pai Nosso que estás nos céus. Como é que o teu pai vai te cobrar imposto? Jesus vai responder essa pergunta de forma bem interessante. Vem uns discípulos e dizem, não, Senhor, é aceitável pagar imposto a César? E ele vai responder assim, olha, ele pergunta a Pedro, Pedro, a quem cobram os impostos os reis? Aos seus filhos? E a resposta é, não. Ok, mas para não escandalizarmos-lhes, vamos pagar. Em outras palavras, os próprios imperadores e reis não cobram imposto aos seus filhos. Mas como nós estamos sujeitos às autoridades, vamos pagar para não escandalizar. Isso gera uma visão humana. Agora, na visão espiritual, se Jesus está a dizer que os pais não cobram imposto aos seus filhos, como é que nós vamos achar que Deus, que tem um coração melhor do que os nossos reis, vai nos cobrar impostos? Então, você não vai pagar imposto ao teu irmão. Como é que você tem que pagar imposto ao teu irmão? Só que o teu irmão agora diz, não, eu não sou teu irmão apenas, eu sou o bispo, eu sou o pastor fulano, eu sou E agora temos os profetas e companhias por aí, cada um vem com o seu título, não é? No final das contas, é o teu irmão que te está a cobrar imposto. Mas olhando para aquilo que é a essência do dízimo, hoje justifica-se muito a questão da manutenção da igreja em si, como forma de que nós contribuímos com o dízimo, de formas a ajudar, né, na manutenção da igreja. Este dinheiro depois vai servir também para a ação social, porque a igreja também tem este lado. Não justifica. Bom, essa questão é pertinente porque, desculpa, muita gente tem achado que quando nós falamos sobre o engano que é o dízimo, que nós estamos contra as igrejas receberem algum apoio financeiro. Nada mais distante do que a verdade essa posição. Não, nós achamos que, biblicamente, tudo o que o povo de Deus deve fazer é em amor e em liberdade. Se é por amor, tem que ter liberdade. Eu dou de acordo com o meu coração, de acordo com as minhas possibilidades. Eu não dou porque alguém me impõe X%. Eu devia usar aqui as palavras de Charles Spurgeon. Eu acho que ele capta muito bem, responde muito bem. Charles Spurgeon, em 1880, disse o seguinte: porém vocês não estão debaixo de um sistema semelhante àquele a que os judeus eram obrigados a dar dízimos aos sacerdotes. Se houvesse tal mandamento no Evangelho, teria destruído a beleza da oferta espontânea e eliminaria o desabrochar do fruto da vossa liberalidade. Não existe lei que me diga o que eu devo dar ao meu pai no seu aniversário. Não há uma lei escrita em algum livro para decidir qual presente um marido deve dar à sua esposa. Nem mesmo que gesto de afeição nós devemos fazer com as pessoas que amamos. Não, ele diz, a oferta deve ser livre, caso contrário, perde toda a sua doçura. Essa é a visão que nós temos. A igreja deve ser doce desse jeito. A igreja tem que ser do tipo, irmãos, somos uma comunidade que adoramos a Deus. Então sabemos que temos necessidades, somos uma família, todos nós partilhamos de acordo com a capacidade de cada um. Essa é a visão que devia ter a igreja. Não, o que se criou são esquemas usando a palavra de Deus para tirar dinheiro forçosamente das pessoas. É uma manipulação de Será isso também a justificação para a proliferação de igrejas a nível de... Faz parte. O dízimo bíblico nunca foi dinheiro, não tem como ser dinheiro. Então, quando nós estamos a falar de dinheiro como dízimo, não é o dízimo bíblico, é outra coisa. Que demos o nome de dízimo. É preciso entender isso. Chama-se dízimo. Não, mas na Bíblia está lá dízimo, em Malaquias 3:10 está a falar de dízimo. Não. O que nós estamos a dar hoje em dinheiro não é dízimo. E outra coisa, Malaquias 3:10 não é sobre o povo levar dízimo como tal. Malaquias 3:10 é sobre o dízimo dos dízimos. É o levita que tinha que levar o dízimo do dízimo ao sacerdote, porque o povo não levava dízimo ao templo. Ok? Então, quando nós estamos a ouvir a história, não, Malaquias 3:10 está a dizer, vocês roubam a Deus porque não dão o dízimo, está a falar dos levitas que tinham que levar o dízimo dos dízimos. Agora vem aqui a confusão. Quem levava o dízimo para o levita era o povo. O povo recebia o dízimo e tirava o dízimo desse dízimo e dava ao sacerdote. Quer dizer que o levita recebia, vamos lá usar o termo popular, 10%, que já disse que não é bem assim. Não é bem assim. E ele pegava o 10%, tirava o 10% e levava ao sacerdote. Então tínhamos dois grupos que recebiam alguma coisa com o nome dízimo. Ok? Sem falar que existiam 3 tipos de dízimo, mas vamos falar daqui a um pouco mais. O que é que acontece? Se o levita levava o dízimo do dízimo ao sacerdote e ele recebia o dízimo, quem hoje nas nossas igrejas é o levita e quem é o sacerdote? Porque essa é a visão bíblica. Malaquias 3:10 está a falar dessa realidade. Quem recebe o dízimo é o levita. Quem recebe o dízimo dos dízimos é o sacerdote. Os nossos pastores são quem?
Essa confusão, só mesmo lendo o livro para entender, não é? A confusão do dízimo e o dízimo da confusão, o livro de Norman Manjor, que faz um estudo bíblico sobre aqui o dízimo, é a primeira edição lançada em 2019, já mesmo para terminar. De que forma que os nossos ouvintes podem adquirir este exemplar? Pois, a forma mais fácil é ligando para 926 67 95 96 e fazer a sua encomenda. Em Luanda, nós estamos mais no Lubango, mas em Luanda temos fornecedores aqui no Golfo 2, Kamama e no Kazenga. Não é? A outra forma mais rápida, se não tens dinheiro para comprar o livro, porque nessa altura alguns vão dizer não tem dinheiro, pode pegar o livro grátis, PDF. Na Google é só pôr a confusão do dízimo e o dízimo da confusão, ou se pôr se buscar com esse título, vai também ver o meu Facebook, a confusão do dízimo e o dízimo da confusão, pode pedir o livro grátis, PDF, nós enviamos. Muito bem. Então há essa liberdade. Muito obrigada, Norman Manjor. Vai continuar a fazer a confusão? A confusão é minha, a confusão é dos que continuam a confundir a mente das pessoas com este negócio. Brincadeira, muito obrigada, Norman Manjor, com o livro.